Era uma ligação desesperada, quase inaudível, quase sufocante. Uma voz trêmula, dizendo que algo havia sido despertado na floresta gelada, um nome que tremeu até os meus ossos, Wendigo. Ele veio, sussurrou. Vi ossos esticados sob a pele. Vi fome e morte, eu sobrevivi. E então ela desligou. Isso aconteceu numa noite sem lua, quando o silêncio parecia mais pesado que o próprio vento cortante. Desde então as palavras gritam na minha mente, insistindo em revelar cada detalhe desse horror ancestral. Foi ali que tudo começou a se revelar. O Wendigo, aquele espírito do frio e da fome, que os povos algonquianos temiam, como se ecoasse no próprio inverno, uma presença que se alimenta do desespero, do egoísmo, da fome de poder, aquela fome que consome mais que carne. Consome a alma de quem ousa romper tabus. Bem-vindos ao Relatos Sombrios. Antes de começar a te contar essa história, já peço que deixe o like e se inscreva no canal. Ela contou que viu pegadas esguias, gigantes, como se um esqueleto tivesse começado a andar, cada passo ecoando o vazio de carne que aquele ser devorava. Descreveu a pele esticada, ressecada, a cor cinza como cinzas de morte, ossos reclamando espaço sob o pouco que restava, olhos fundos, vazios, devorando não com a boca, mas com o olhar. Era o frio em forma de fome, disse, e por um momento, o pavor me engoliu mais que qualquer frio. O ar parecia congelar no quarto enquanto ela falava. A criatura exalava um fedor de decomposição, um cheiro de carne morta e culpa, e cada palavra aumentava o peso no peito de quem escuta. Foi ali que percebi. Não se trata apenas de uma lenda assustadora. É algo ancestral, carregado de culpa coletiva, de horror cultural. O Wendigo nasce da fome insaciável, da violação dos limites humanos, do canibalismo que corrói não só o corpo, mas o espírito. Eu vi um homem que mudava, ela prosseguiu. Um amigo, aparentemente normal, que entrou na floresta por necessidade, por desespero, a fome o corroía. Ele voltou diferente. Olhos vidrados, voz arrastada, corpo magro como poste. Ele falava manso, mas seus dedos tremiam como se quisessem arrancar carne de cueca. Ele disse que tinha se soltado, que agora era leve, livre, mas sua boca se contorcia antes de falar, como se saboreasse o horror. E então ela tentou fugir, mas ouviu o ranger de dentes, não humanos, por trás das árvores. Um som que rachou o silêncio, que gritou que algo estava sendo devorado. Ela correu, o coração batendo torto, o sopro falhando. Cada galho quebrado parecia um aviso de que estava sendo caçada. Agora, todas as noites ela acorda com aquela risada estridente do vazio, daquele riso sem vida que anuncia que o Wendigo não esquece e não perdoa. E a voz termina o relato dizendo: ele veio para mim, mas também veio para você, para quem ouve. Foi como receber um recado da própria morte ancestral. Agora isso está aqui na sua mente e não vai sair. Ela me ligou de novo 3 dias depois. Mas a voz já não era a mesma. Não era só o medo, era algo mais profundo. Como se algo tivesse arrancado dela qualquer noção de segurança. Ela disse que não conseguia mais comer, que a comida tinha gosto de terra e ferrugem, que no silêncio da madrugada, o vento trazia um sussurro longo, seco, arranhando seu ouvido. Era o mesmo som que ouvira na floresta. Um som que parecia fome pura, como se o próprio ar quisesse devorá-la. Ela tentou se convencer de que era paranoia, que tudo tinha sido fruto do cansaço e do frio, mas então começou a sentir o cheiro. Não importava se estava no quarto, na sala ou na rua, sempre o mesmo odor, carne velha, apodrecida, misturada a algo mais. Um cheiro que, segundo ela, parecia vir de dentro de mim. Foi nesse ponto que ela decidiu voltar para o lugar onde tudo começou, porque nas palavras dela, só quem vê o Wendigo de perto entende que ele não vai embora sozinho. Foi ao entardecer, com a neve já engolindo o chão, que ela chegou na entrada da trilha. O silêncio era tão absoluto que até o próprio sangue batendo na cabeça parecia um barulho proibido ali. O ar estava parado e não havia pássaros, nem insetos, nem vida. Cada passo era como invadir um território que nunca deveria ter sido pisado. Então ela viu. Não de frente, mas de lado, entre as árvores. A silhueta era alta demais, magra demais. Ossos longos e irregulares e o pescoço parecia não acabar. Ela jura que, por um segundo, os olhos se moveram mais rápido que a cabeça,
como se tivessem visto antes de virar. Não era um olhar comum. Não era raiva. Não era fúria. Era fome. Uma fome que não tinha fim. E ainda assim a coisa não se moveu. Ficou ali, respirando de forma irregular, como se cada inspiração fosse o som de ossos sendo puxados para dentro do corpo. Foi então que ela percebeu algo no chão. Rastros fundos, quase afundando na neve congelada. As marcas não eram só de pés. Havia sulcos, como se dedos enormes tivessem arranhado o solo enquanto caminhavam. Era como se ele quisesse me deixar seguir, ela disse. E contra qualquer instinto de sobrevivência, ela seguiu. O rastro levou a uma clareira pequena, onde havia restos espalhados, ossos quebrados, pedaços de tecido rasgado, uma bota com o cadarço arrebentado. O cheiro ali era tão denso que parecia grudar no corpo. E então ela ouviu, não um rugido, não um grito, mas uma voz. Uma voz humana, quase familiar, saindo do nada. A voz do amigo que havia desaparecido. Mas havia algo errado. As palavras vinham quebradas, como se fossem mastigadas antes de serem ditas. Ele dizia o nome dela, chamando, repetindo, até que parou. E o silêncio voltou. Foi nesse momento que ela sentiu. Não ouviu passos. Não viu movimento. Apenas soube. O mendigo estava atrás dela. A respiração cortou. O corpo congelou e ela só sentia o calor do próprio medo. Ela não virou, mas ouviu o som mais perturbador de todos. Dentes raspando uns nos outros, como lâminas afiando. E então nada. O vento voltou, as árvores rangeram e a presença sumiu. Ela correu sem pensar, sem olhar para trás, e só percebeu que havia sangrado pelas mãos depois que chegou em casa. As unhas estavam gastas, como se tivesse cavado a própria fuga. Mas a parte mais perturbadora do que ela me disse não foi o encontro. Foi o que aconteceu depois. No espelho, dias depois, jurou ter visto algo atrás de si. Uma sombra alta, magra, parada. Mas o reflexo estava sorrindo e ela não estava. Depois daquele dia, ela nunca mais foi a mesma. As ligações se tornaram mais raras, mas cada vez mais carregadas de pausas. Como se ela tivesse que lutar contra algo que estava tentando tomar conta da sua voz. Às vezes, quando atendia, ficava só o som da respiração. Lenta, profunda. Não dela, mas de algo maior. Algo que parecia ocupar o ar ao redor. Ela dizia que estava sonhando com ele. Mas não eram sonhos comuns. Eram visões que começavam na escuridão total, até que um som distante surgia. Mastigação, como alguém roendo ossos com prazer. E então vinham flashes, árvores nuas, neve suja e uma figura de ossos tão fina que parecia cortar o vento. Nos sonhos ele nunca corria, nunca precisava, apenas andava. E de alguma forma, cada passo dele era mais rápido que a própria fuga dela. Ela começou a notar mudanças no próprio corpo. A pele mais pálida, os dedos mais ossudos, as maçãs do rosto afiadas como lâminas. A fome vinha e ia, mas quando vinha, era insuportável. E não por comida comum. Ela não dizia isso abertamente, mas eu sentia o que ela queria dizer. As noites começaram a ficar piores. Ela me contou que acordava com o lençol molhado de suor gelado. E a janela do quarto, sempre fechada, aparecia aberta. Lá fora, marcas no chão, sulcos profundos que iam até a beira da mata. Uma madrugada, ouviu um barulho vindo da cozinha. Desceu, o chão gelado queimando os pés, e encontrou o freezer aberto. Tudo revirado, carne crua espalhada. Mas o que realmente a fez travar foi ver marcas de dentes, não humanos. Dentes longos, finos, profundos. Ela sabia que estava ficando sem tempo. Começou a pesquisar em livros antigos, relatos indígenas, histórias enterradas pela neve. Descobriu que o Wendigo não apenas caça, ele também se infiltra, se mistura, enfraquece a vítima até que ela mesma comece a mudar. Ele não mata rápido, ele transforma. E essa transformação começa pela mente, corroendo a compaixão, matando qualquer afeto, deixando apenas a fome. E quando a pessoa cede, mesmo que por um instante, não há mais volta. A última vez que ela me ligou, a voz era quase irreconhecível. Mais grave, mais lenta, e com pausas estranhas, como se tivesse que lembrar como formar as palavras. Ela disse, acho que entendi agora. Não é ele que me persegue. É que estou indo até ele. Perguntei onde estava, mas a ligação ficou cheia de ruídos, como passos sobre neve, como ossos quebrando,
Ouvi ela dizer, tá perto. Eu consigo ver. Depois, silêncio. 3 dias depois fui até a região. Segui a trilha descrita por ela e encontrei a clareira. Não havia neve limpa, só manchas escuras e marcas fundas no chão. No centro havia um casaco dela rasgado e um colar que eu sabia que nunca tirava. O vento ali não soava como vento. Era um som irregular, como uma respiração misturada com risadas abafadas. E quando olhei para a linha das árvores, juro que vi. Uma figura magra demais, alta demais, parada, olhando. Mas o que me congelou não foi a criatura. Foi o rosto. Não era o rosto vazio das histórias. Era o dela. Pálida, deformada, com olhos fundos e um sorriso largo demais, mostrando dentes que não eram mais humanos. Corri, mas enquanto corria, percebi algo terrível. O som dos passos atrás de mim não diminuía. Não importava o quanto eu acelerasse. Era como se ele ou ela estivesse sempre a poucos metros. Cheguei ao carro e só quando fechei a porta percebi que estava tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Dirigi até não sentir mais o frio no rosto, mas o silêncio dentro do carro não era só meu. Respirei fundo tentando me acalmar e foi aí que pelo retrovisor vi, no banco de trás apenas por um segundo, 2 mãos magras, compridas, subindo lentamente pelo encosto do banco. Nunca mais voltei lá. Nunca mais falei sobre isso com ninguém. Até agora. Mas se você está ouvindo isso, lembre-se, dizem que o Vêndigo sente quando é mencionado, e às vezes a fome dele começa por quem apenas escuta. Se esta história ficou na sua cabeça, é porque talvez ele já esteja no caminho.